יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך הוא איתך, הוא איתך בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Boa noite, queridos irmãos. Shalom. Estamos aqui ao vivo para mais um estudo
Ficamos aí mais de uma semana afastados, né, devido a uma gripe aí muito, muito difícil. Só um minutinho, irmãos. Perdão, irmãos, eu ainda estou ainda meio gripado e tá passando um caminhão de som aqui do lado. Mas como eu vinha dizendo, né, vamos voltar ao raciocínio. Hoje temos mais um estudo bíblico, vamos dar sequência aí ao Evangelho de Mateus. Boa tarde, filha. O áudio tá ok, tá tudo certo aí. Como eu vinha dizendo, estava convalescendo aí de uma gripe, né? E obrigado, filha. Me atrapalhou um pouco o cronograma do canal, mas tudo no seu tempo, né? Então, queria agradecer aí a compreensão dos demais irmãos. E hoje, irmãos, a gente vai dar sequência aqui, vamos ver o capítulo 23 e 24 de Mateus, um estudo muito forte, um estudo bem complexo aí para algumas pessoas compreenderem, tá? Eu vou tentar fazer da maneira mais simples possível, tá bom? Então também não vou me demorar muito, porque a minha garganta ela ainda está arranhando um pouco, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aí o nosso estudo. Pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 23. E então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, esses escribas, né, hoje, para a gente, hoje aqui é como se fosse o equivalente aí aos pastores, né? Os doutores da lei, enfim. Eles falam, porém, irmãos, eles não praticam aquilo que eles falam, tá ok? Então, quando o irmão ouvir algo, tenta praticar, tá ok? Esse é o correto. Não seja como esses hipócritas, né? Que dizem, mas não o fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes e amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas e as saudações nos mercados e a serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é vosso Rabi, que é o mestre, né? Que é Cristo. E todos vós sois irmãos. Então aqui é muito claro. Aqui não tem repartição. Aqui não existe judeu, muçulmano, católico. Em Cristo todos somos irmãos. E não sejamos como esses daqui. Eles gostam de se aparecer, né? Fazem doações, esparramam para todo mundo, ajudam ao próximo, mas falam que ajudou, né? Então, quer dizer, eles gostam de ficar em evidência, ostentando a sua própria vaidade. E nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. E nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui, irmãos, a gente já vê muito claro. Aqui não existe esse lance de padre, pastor e rabi. A ninguém na terra chameis assim. Então, só isso derruba por terra todas as religiões. Catolicismo, protestantismo, tá? O judaísmo. Porque se você não pode chamar ninguém dos que presidem aquelas religiões desses nomes, então elas são em vão.
E torna a repetir, assim como mostra em Atos 7:48, se eu não me engano, o Criador não habita no templo construído por mãos humanas. Tá ok? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão tentando entrar. Olha só. É os que desviam os irmãos, né, com falsos ensinos, com falsas doutrinas, doutrinas de demônios, colocam pedras de tropeço na vida dos irmãos aí, ensinando caminhos errados, poligamia, circuncisão, Espírito Santo feminino, cabala, midrash, Talmud, toda essa porcaria aí, todo esse lixo. Tem canais que ensinam essas coisas, irmãos, e acham que ainda tá certo. E o que eu fico mais assustado é que pessoas ainda defendem esse tipo de coisa, mesmo você mostrando a verdade. Parece que eles se tornaram, literalmente, burros, com o perdão da palavra. Literalmente. É até uma ofensa chamar eles de burros, porque o pobre do animal burro não tem nada a ver com isso. Mas isso é vergonhoso. Se dizem cristãos despertos, mas continuam ainda idolatrando canais que ensinam esse tipo de lixo. Ai de vós, escribas hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazei 2 vezes mais, filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizem: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é um devedor. Nem preciso explicar, né, irmãos? Tá bem claro. Tolos e cegos, pois qual é a maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Opa! Boa noite, meu irmão. Exatamente. É esse cidadão aí mesmo. Exatamente. E infelizmente, né, tem muitos que ainda caem ainda nesse conto do vigário, né? Ele está ensinando cabala. Eu seguia ele, eu via muitos vídeos dele. É um irmão, ele é do bem, porém, muita coisa que ele está ensinando aí está desviando as pessoas. E o ápice ali, né, para mim realmente abandonar os vídeos ali do canal dele foi quando ele citou Espírito Santo feminino, pré-existência, e que Yeshua é o maior cabalista que já existiu. Aquilo ali para mim ficou muito claro. Só que infelizmente nem todos estão atentos a esses detalhes, né? Mas oremos por ele, né? Ele é um irmão bom, tá? Só se perdeu um pouco aí porque bebeu muito do conhecimento desse mundo e esqueceu que o conhecimento que a gente deve buscar é apenas o bíblico, né? Continuando. Tolos e cegos. Porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jurar por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei. Olha só, quão importante ainda é as leis do Todo-Poderoso. Misericórdia e fé, essas coisas devereis ter feito,
e não deixar as outras por fazer. Porque as pessoas esquecem, irmãos. O evangelho, né? Temos que levar o evangelho, mas as pessoas esquecem que Yeshua é a Torá. Yeshua é a própria Torá. Então não é apenas ler o evangelho, pregar o evangelho, a gente tem que ler toda a escritura sagrada. Tudo. E pregar ela num todo. Não é apenas o evangelho. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de exortação e de excesso. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Então, quer dizer, antes do irmão julgar, antes do irmão anunciar algo, olhe primeiro para dentro de si. Faça uma análise. Como que eu tô? Será que eu tenho o direito de cobrar? Será que eu tenho o direito de falar? Temos que sempre olhar esses aspectos, que é para a gente não cair no engano da luxúria, da vaidade, da hipocrisia. Ok? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido como eles cúmplices do sangue dos profetas? Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós então a medida de vossos pais. Serpente, geração de víboras. Em algumas outras Bíblias, irmãos, está raça de víboras. Como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas essas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada assolada, desolada. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem, em nome do Senhor. Aleluia. Continuando, no capítulo 24, e esse aqui é um capítulo muito interessante, tem muita profecia aqui, irmãos, e a gente vai olhar com bastante atenção a alguns aspectos, porque eu vejo vários canais que, dentro desse capítulo 24, alguns detalhes eles explicam de uma forma totalmente diferente do que eu estou acostumado a ver aqui. Só lembrando que não existe a minha verdade ou a verdade do irmão ali do outro canal. A gente está aqui apenas fazendo o estudo, exortando, buscando
o conhecimento da palavra. A gente só vai saber da verdade absoluta quando o Todo-Poderoso voltar para nos buscar, junto com seu Filho. Então a gente só pode pedir ao Espírito Santo discernimento. Então, irmãos, leiam sempre a Bíblia em casa, não tomem a minha verdade por absoluta. Nem a minha e nem a de canal nenhum, tá ok? Vamos lá. E Yeshua saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem os edifícios do templo. Mas Yeshua lhes disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então aqui a gente tem dois aspectos. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Yeshua respondendo, disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane. Então aqui ele já está deixando bem claro. Não confiem em ninguém. Em ninguém. Em homem nenhum. Vou repetir. Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então, analisando aqui por esse pedaço, guerras, rumores de guerras, estamos tendo. Isso sempre teve, ok? Muitos canais dizem que isso aqui aumentaria, no final dos tempos, isso se intensificaria. Ora, aqui já é autoexplicativo, não é que vai se intensificar, ainda vai continuar tendo guerras e rumores de guerras, ok? Não é que vai se intensificar, ainda terá. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E isso também sempre teve. Perdão. E não é que isso se intensificaria. Isso ainda vai ter. Porque aqui, irmão, não está falando que aumentará. Então não vai se intensificar. Isso aqui são coisas que terão ainda. Está aqui, ó. Fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, se está se intensificando, é porque está se intensificando. Mas não quer dizer que na Bíblia está falando isso. Não. Aqui não está falando. Só está falando que vai ter terremotos em vários lugares. Ponto. Ok? E todos estes são os princípios das dores. Então, aqui a gente faz uma comparação. Que princípio das dores? As dores de parto. Uma mulher, quando ela vai dar à luz, ela tem as dores de parto, as contrações. E essas contrações, irmãos, elas vão se intensificando com o passar das horas. Tem mulheres que duram aí 1 dia, 2 dias, 1 dia e meio de contração, de dores de parto. Tá ok? Tem mulheres que duram apenas algumas horas. Então, ele estava apenas fazendo uma referência de que o momento seria como as dores de um parto. A gente viria essa graduação, essa escalada das coisas. Aqui é o ponto aonde muitas pessoas colocam que esses eventos eles teriam, né, ou vão ter uma escalada, um aumento, por causa dessas dores de parto, que é como se fosse um comparativo. Ela vai aumentar, ok? E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. É muito claro aqui, todas as nações, ok?
E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então vai ser um verdadeiro inferno. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Perdão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, o que está acontecendo hoje, irmãos, é justamente isso. O amor de muitos, de vários, da grande maioria esmagadora, está esfriando. Eu fico vendo certas situações na internet, as pessoas estão gravando a outra ser espancada e ninguém faz nada. O marido batendo na esposa no meio da rua, esfaqueando ela, as pessoas ficam olhando e ninguém faz nada. Por quê? Porque o amor já se esfriou. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Isso aqui é uma promessa, irmãos. Aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer, suportar até o fim. Ok? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Ora, se ainda não veio o fim, é porque esse evangelho ainda não chegou a todas as nações. Porque ainda, infelizmente, irmãos, não é em todo lugar do mundo que tem internet. Tem lugares inóspitos ainda, que não chegaram pessoas. Mas está chegando. Nós não temos aí mais 50 anos, como diz lá o pseudocientista, o professor Afonso. Ele é um lunático, aquele cara. Ele se perdeu também. A gente não tem, irmãos. Eu não acho que a gente tem aí mais 10 anos. 5 anos, no máximo 10 anos. Eu não acredito. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, entenda. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e nem volte àquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Então, quando tudo acontecer, irmãos, esquece tudo que é bem material, fuja. Pegue a sua família, fuja, se esconda, tá ok? Principalmente não fique nas grandes cidades, nos litorais, enfim. É claro que não vai ter para onde a gente se esconder, tá, irmãos? A palavra tem que se cumprir. Porém, se a gente ainda quiser ter uma sobrevida para tentar buscar a nossa salvação, a gente vai ter que levar a sério a Escritura. Então aqui está falando, se você estiver na Judéia, fuja para o monte. Quer dizer o quê? Se você está na cidade, fuja para o meio do mato. Se esconda. Mas não seja negligente, tá, irmão? Se prepare, busque comprar o seu equipamento, treinamento, pesquise, leia. Não leve a sua família para o meio do mato sem antes uma preparação. Não seja negligente, tá ok? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, e nem no dia de Shabat. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Então, quer dizer, se não houve, é porque ainda não estamos na grande tribulação. Tem canais que falam que a gente já está nas taças, por exemplo. Tem canais que falam que a gente já está no quinto selo, mas o anticristo ainda não se manifestou. Então, não tem como isso aqui ainda ter acontecido. Porque depois que acontecer, não haverá mais outro igual. Então não faz sentido. Ok? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então quer dizer, se existe os eleitos, irmãos, é porque tem aqueles que não são eleitos. E os eleitos é a igreja de Cristo. São um remanescente, tá? Que estará aqui na grande tribulação.
Está dizendo aqui. Os eleitos estarão aqui. Mas se os dias não fossem abreviados, quer dizer, que dias da grande tribulação, até mesmo eles não seriam salvos. Tá ok? E tomara ao Todo-Poderoso que a gente esteja no meio deles, né, irmãos? Estamos batalhando para isso. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Então ele já nos exortou aqui, ok? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, quer dizer, todo olho verá, todo mundo verá. O mundo inteiro vai estar vendo isso. Não é um fato aleatório. A nova era, a nova ordem mundial, eles vão fazer um falso arrebatamento. Cada nação vai ver o seu Messias ali no seu formato. O cristão vai ter o formato ali, cabelo loiro, olho verde. Lá na Índia vai ter dos hindu. Lá em Israel vai ter o falso Messias deles. No Japão lá vai ser o Buda. Então, é um só e todo olho verá, como um relâmpago. Vai ser no mundo inteiro o mesmo. É fácil de distinguir, irmãos. Tá ok? Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E imediatamente, após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol. Então o sol, ele só vai escurecer após a tribulação daqueles dias. Não antes. E a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aqui é onde muitas pessoas falam que é a inversão do norte magnético, né, do polo magnético da Terra. Ok? E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Então aqui a gente viu que o Messias ele vai vir do céu, tá ok? No final da tribulação, tá ok? Não antes, não no primeiro selo, porque o primeiro selo ali é o anticristo, tá ok? Tem canais aí pregando que o primeiro selo, o cavalo branco ali, foi o Messias quando ele veio e morreu. E não é. E aqui é muito claro. E agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Então ele fez um comparativo, ok? Assim como a figueira, assim será como quando ele vier, estará próximo. Olhando esses aspectos, esses sinais, a gente vai saber que ele está às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará, até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora nenhum homem sabe. Então, canais aí de pessoas que estão marcando data para o arrebatamento, data da vinda de Cristo, da grande tribulação, são falácias, ok? Essas pessoas estão enganando vocês, irmãos. Ninguém sabe a hora, nem o filho, somente o pai. E ele não revela. Se ele não revela para o próprio filho ungido dele, unigênito, como que ele vai estar revelando aí para canaizinhos fuleiros do YouTube, de pessoas que não sabem nem o beabá da Bíblia? Não que seja obrigado a você saber o beabá da Bíblia. Ok?
Mas daquele dia e hora nem o homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como que eram os dias de Noé, irmãos? As pessoas viviam normalmente, casavam, se davam-se em casamento, se prostituíam, matavam, roubavam, dormiam, caçavam, tinham uma rotina normal. É como acontece nos dias de hoje. As pessoas vivem para o mundo, alienados, né? Totalmente fora das coisas do Pai, vivendo apenas alienado às coisas do mundo, dispersos, né? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. E estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ora, irmãos, isso aqui é muito claro. Isso aqui é o arrebatamento. Se uma é levada e a outra fica, a que ficou, ela não foi arrebatada. Ok? Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Só voltando aqui a um ponto atrás, irmãos, nessa questão de uma é levada e a outra é deixada, e estando duas moendo, uma será tomada e a outra deixada, muitos usam essa parte para falar de um arrebatamento secreto. Mas não existe arrebatamento secreto, irmãos. Isso aqui está mostrando que haverá um arrebatamento, tá ok? Que uma pessoa será levada. Porque o arrebatamento será real. Mas não quer dizer que vai ser antes. Tá ok? Quer dizer, será mais para o fim do que para o começo. E as pessoas estarão ali, no cotidiano. E aí haverá o arrebatamento. Tá ok? Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Então, irmãos, a gente tem que estar sempre pronto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. E cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqui é muito claro que ele virá na hora que a gente menos esperar, e se a gente não tiver pronto, irmãos, não vai ter uma segunda chance. Tá ok? Então, orai e vigiai, se conserte aí com o Todo-Poderoso, se conserte com alguma pessoa aí que você tá brigado, que você tá em falta aí de se consertar, se arrependa. Pecados todos temos, irmãos, infelizmente a cada dia a gente peca. Mas o que nos salva é o verdadeiro arrependimento e o tentar não pecar mais, tá ok?
Então é isso o estudo de hoje. Espero que venha edificar a vida dos irmãos. Peço que compartilhem, tá? Essa live, ajude aí a divulgar o canal, divulgar os estudos. Perdão aí pela voz um pouco rouca, como eu falei, estou vindo aí de uma gripe e ainda estou com a garganta um pouco frágil ainda. Mas eu creio que deu para entender bem aí o estudo, tá ok? Então é isso, irmãos. Agradeço aí aos irmãos que vierem estar assistindo aí. Boa tarde, boa noite, um bom dia, uma boa madrugada, um excelente resto de dia para os irmãos aí. Fiquem todos na paz e até o próximo estudo. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon.